bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está na 4ª temporada. Bom, se você já está inscrito, você sabe disso. Agora, se você ainda não se inscreveu, vou te pedir um favor. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os episódios que vão ao ar e maratone as 3 temporadas anteriores e o iniciozinho dessa temporada. Bom, esse é o episódio 5 dessa temporada e a convidada desse episódio é a Renata Pi. A Renata, ela é escritora e professora de yoga e ela foi indicada pelo Leandro Damasceno Leal, que já participou aqui do Eu Que Fiz na 3ª temporada. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela o link para você assistir ao episódio dele falando do livro Olho Roxo. Bom, a Renata Pi vai apresentar o livro Firmina. O livro Firmina foi lançado pela editora Laranja Original. E esse livro é, de certa forma, uma homenagem às cidades pequenas, com aqueles personagens peculiares, marcantes e icônicos que a gente só encontra nas cidades do interior. Bom, eu não vou falar muito sobre o livro, senão eu vou entregar, vou acabar dando um spoiler. E vou deixar você agora com o episódio 5 da temporada 4 do Eu Que Fiz, com a Renata Pi, falando do livro Firmina. Apresente seu livro. Olá, eu sou Renata Pi, eu escrevo e eu fui convidada pela Daisy para falar um pouquinho do meu livro Firmina, que foi lançado em 2019 pela editora Laranja Original. E eu vou começar falando um pouquinho do livro para vocês. Eu acho que eu vou ler a sinopse e aí eu vou apresentando no decorrer da entrevista, de acordo com as perguntas. Esse é Firmina, essa capa bonita foi feita pelo artista plástico Marcos Garuti. Então eu tive a sorte de, na editora, ter caído nas mãos do Marcos, porque ele tem um trabalho bem legal e já fez várias capas de livros, e quem quiser acompanhar, acho que pode seguir ele pelo Instagram também. Olha, e a Laranja Original também foi uma editora que me recebeu de braços abertos e é uma editora que eu acho também vale conhecer. Aí tem o Instagram da editora também. Se você procurar Firmina no mapa, certamente não vai achar, mas se tiver cuidado nessa procura, lá vai estar, chamando a sua atenção. São poucos os que a conhecem e podem enxergar a cidadezinha. São os de alma genuína, como ela, como seu Ginga, o senhor que nunca morre, como Zeca Sapatilha, o dançarino das estrelas, como o doce de caju de Adelaide, que faz as pessoas enxergarem somente o que precisam, como a alegria de Jesus, o melhor drible do time da cidade, e finalmente como cada um de seus habitantes que ali vive e um dia desaparece misteriosamente. Não existe a morte da forma que a conhecemos. Sua incógnita nunca foi decifrada, e o fato é que esses singelos personagens podem vir a morar dentro de cada leitor. Você vai constatar que desaparecer talvez seja o maior medo da humanidade. Então, Firmina é um pouco dessas cidadezinhas, uma homenagem minha, talvez, para essas cidadezinhas do interior do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, até mesmo de São Paulo, onde o tempo é diferenciado, não é aquele tempo metropolitano, onde a gente corre o dia inteiro e trabalha, não se sabe nem para quê. Em Firmina vive-se o momento presente, as portas são abertas, o cheirinho de bolo para você entrar num vizinho, bater um papo, você fala sobre as pessoas, tem aquele senso de comunidade, tem as questões religiosas, tem as questões que todas as cidadezinhas encontram, tem o seu Ginga, que é a figura do ancião, é um senhor que já vive há centenas de anos, esqueceram dele, ele está aqui na terra ainda, cuidando um pouco dessa comunidade. Eu gosto muito da figura do ancião, né? Um pajé, digamos assim, é aquele sábio, né? Eu acho que toda a sociedade ela é mais forte se tiver uma figura assim. Tem o Zeca Sapatilha, que ele é um pouco da arte no livro, ele traz bastante do realismo fantástico. Tem a Adelaide, que é uma confeiteira que faz um docinho com o qual você come o docinho de caju e enxerga somente aquilo que você precisa, somente a verdade, sem desvaneios desmedidos que nos deixam tão frustrados.
Tem vários outros personagens. Firmina basicamente é o protagonista do livro. E os outros personagens, eles não deixam de ser... Eles não são tão coadjuvantes assim. Eles são bem importantes. Cada um deles tem alguma coisinha a trazer, né, para essa cidadezinha. Para falar um pouco sobre essa cidadezinha, né? Essa cidadezinha não deixa de ser cada um deles. E vice-versa. Qual foi a inspiração para o livro? As minhas inspirações, como eu já disse, eu acho que vem de algumas cidadezinhas que eu já andei por aí, dos seus habitantes, vem de Roque Santeiro, do Dias Gomes, vem de Macondo, dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, não querendo comparar, obviamente, né, que Gabriel Garcia Marques é genial, vem de Tieta, do Jorge Amado, eu gostava muito de ler Jorge Amado quando eu era adolescente, vem José Lins do Rego. Eu acho que Firmina tem um pouquinho dessas influências. Firmina seria o mundo particular de cada ser humano? Eu não saberia te responder isso. Eu acho que todo livro tem um pouco... Você encontra um pouco um mundo particular. Seu, principalmente do autor, né? Acho que em alguns momentos que a gente se identifique, pode ser que você sempre encontre algo do seu mundo interior. Principalmente, acho que no caso de Firmina, talvez essa vontade de uma volta, se é que é possível, mas eu acho que não, uma volta à essência, uma volta à simplicidade, né, nesse mundo tão tecnológico que a gente vive. Mas não sei se Firmina representa o mundo particular de cada um. Acho que teria coisinhas que as pessoas vão se identificar, que vão se encontrar ali, mas acho que são pequenas coisas. Como você escolheu os personagens e suas identidades? A criação de personagens no livro, acho que foi a parte que eu mais gostei de toda essa história de escrever. Porque eu tinha 2 personagens já, que era o Seu Ginga, que já tinha sido um conto, e o Zeca Sapatilha, que tinha sido outro conto. Eu gostei muito deles, e eu já tinha a intenção de ou trabalhar os 2 personagens em outros contos, ou mesmo no romance. Então eu criei uma lousa, nessa lousa eu coloquei Seu Ginga, Zeca Sapatilha, e a partir daí eu fui criando outros personagens. Então eu colocava o nome, a personalidade de cada um deles. Tem alguns personagens que chegavam até como era o pai, como era a mãe, uma certa ancestralidade. E foi a parte que eu mais gostei do livro. E foi interessante porque nessa lousa eu coloquei todos os personagens. Alguns personagens não entraram na história, e alguns personagens mudaram completamente. Mas foi muito legal. Depois que eu fiz essa lousa, com os personagens, as características de cada um, praticamente eu já tinha a Firmina inteira na minha cabeça. Então foi um processo que me ajudou muito, além de ser muito divertido. E esses personagens, às vezes eu escrevia, eu criava, e eu ia trabalhar, ia fazer alguma coisa, e eles vinham na minha cabeça com ideias. Eu falo que os personagens ganham vida própria, eles conversam com você. Então foi muito divertido esse processo, foi a parte que eu mais gostei. Há uma tentativa de driblar a morte nesse mundo ficcional? Firmina, essa é uma das partes assim que chamam a atenção, né? Porque as pessoas sempre me falam sobre isso. Em Firmina não existe a morte, o personagem desaparece, né? Para explicar um pouquinho para quem não leu. Ele simplesmente desaparece. A morte, ela é um desaparecimento da pessoa, né? Eu achava muito estranho quando algum ente querido, algum conhecido simplesmente morria e de um dia para o outro a gente não via mais a pessoa. E com o tempo, essa pessoa vai desaparecendo da sua rotina, né? Isso eu acho uma coisa muito forte, muito marcante. E, obviamente, ficam as boas lembranças, ou qualquer tipo de lembrança, né? Algumas lembranças mais emblemáticas, da convivência com as pessoas que se foram. Mas a morte em si, ela é um desaparecimento um pouco, né? Ela, no dia a dia,
Isso, as pessoas vão desaparecendo. Isso é um pouco assustador, eu acho, pra mim. Não no sentido da minha pessoa, mas no sentido das pessoas que eu gosto, né? Das pessoas que eu convivi, que já se foram, e eu tinha um certo medo de esquecê-las, de perdê-las, sabe? Então eu acho que mais do que uma tentativa de driblar a morte, que também pode ser, eu não tenha percebido isso, mas pode ser que inconscientemente tenha um pouquinho disso. Eu acho que é essa sensação, assim, essa coisa de você sumir, assim, sumir do mapa, né? Um negócio muito louco isso. O doce de caju é uma fuga da realidade ou um encontro de cada um com sua realidade? O doce de caju da Adelaide, para quem não leu, vou até explicar, ele é um docinho com poderes, né? Ele não tira a pessoa... Ele não é uma fuga da realidade. Porém, eu gosto de deixar isso em aberto, porque eu acho que cada leitor vai entender de um jeito. Só que, como eu não me incomodo em dizer que ele não é uma fuga da realidade, porque tá até escrito no livro, vou até ler um trechinho, que tá bem no comecinho, que eu acho que pode ajudar nessa resposta. Ó, vamos lá. A parte que fala do docinho e da Adelaide. A noite foi caindo, comes e bebes da melhor categoria, tudo organizado por Adelaide, exímia quituteira. Não arrumou homem, sabe-se lá por quê. Diziam que seus doces tinham poderes, como o famoso arrumadinho de caju. Esse tirava qualquer criatura do mundo da ilusão. Essa parte que, né? Escute bem, tirar um cabra do mundo delirante é mais mágico do que colocá-lo, já diziam os velhos sábios da região. E quando Adelaide, orgulhosa, comentava sobre o assunto, havia sempre um som de suspense na fala. Ela puxava a última sílaba de ilusão e acrescentava um tom mais grave. Fazia o interlocutor arregalar os olhos. Deixava bem claro que o doce não condenava o sujeito que sonhava. Afinal, sonho é real até que se prove o contrário. Mas desvaneios desmedidos, daqueles que às vezes sentimos sem nos dar conta, daqueles que cegam as vistas, esse sim. Alguns acreditavam nos poderes do docinho, outros não. Mas uma opinião era unânime: iguaria igual de boa não existia, mesmo a fruta sendo tão encontradiça nas redondezas. O livro é uma reflexão sobre as lutas internas de cada um e o seu papel na sociedade? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, escrevendo ou lendo o livro. Porém, eu acho interessante a sua pergunta, porque pensando nela, existem personagens que realmente questionam isso. Eles têm lutas internas do seu papel na sociedade, né? Como Odair, por exemplo. E a própria Luzia, né? Então, tem esses personagens mesmo. Mas eu não pensei nisso quando eu escrevi o livro. Eu tô, inclusive, tendo esse pensamento com a sua pergunta. Mas eu acho que num livro onde existem vários personagens que convivem numa sociedadezinha pequena, uma comunidade, é normal, né, que isso aconteça, porque cada personagem, cada atitude de personagem ali influencia para um desfecho ou desencadeia uma história, né? Isso acontece muito, principalmente é um gancho de um capítulo para outro, muitas vezes. Mas eu acho que talvez isso tenha acontecido de uma forma inconsciente, talvez, então. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? Quanto tempo demorou? Olha, para escrever o livro, vamos partir do momento da parte que a gente pega a página em branco, porque eu não sei se a gente conta como a parte de que você pensa, vou escrever e começa a criar o livro mentalmente, planilhas e tal. Não que eu tenha feito planilhas, eu fiz a tal da lousinha, né? Olha, eu comecei a escrever, acho que... Eu não lembro ao certo, sabia? Eu acho que foi coisa de setembro. Eu acho que foi quase um ano. Não lembro mesmo. Porque eu escrevia muito na época, assim, no sentido de escrever contos, mini contos, e participei de algumas antologias. Então eu não lembro, assim, quando que eu comecei e terminei primeiro. Eu diria quase um ano. O processo de procurar uma editora é um processo que tem que ter paciência.
Eu tive sorte, no caso, então não sou muito parâmetro. Porque eu mandei meu livro, eu acho que janeiro ou começo de fevereiro. E em março eu tive uma resposta, no finalzinho de março. Mas eu já conheci muitas pessoas que tiveram respostas bem depois. Inclusive foi a Laranja que eu tive uma resposta mais antecipada, mas eu mandei para 4 editoras. E algumas editoras, por exemplo, uma delas me procurou quando o livro, na semana do lançamento do livro, isso já fazia mais de um ano. Mais de um ano? Mais de um ano não, mas quase um ano mais ou menos. Então, e quando você conversa com a editora, você faz um contrato, depois você passa um tempo editando esse livro. Então, o livro ele vai passar por um editor, eu li, por exemplo, o meu livro, meu editor foi o Felipe Moreau. Então, a gente lia um parágrafo, ele comentava, olha, o que você acha disso? A gente não alterou muita coisa, mas tiveram ótimas questões que o Felipe levantou. Então, que dava para melhorar, dava para mexer, né? Dava para explicar melhor, porque tem muita coisa que a gente escreve que tá na nossa cabeça, mas a gente não consegue passar tão bem em palavras, né? Então, um editor, ele tem essa função de questionar esse tipo de coisa. Esse processo demora um pouco. Eu acho que durou coisa de 4 meses, mais ou menos. E depois tem todo o processo de capa, revisão, impressão, e aí sim ele é lançado. Eu até brinco que quando o livro é lançado, ele já não é seu faz tempo, porque você já escreve de outro jeito, você já é outra pessoa. Eu acho que Firmina é 1 ano e meio, eu diria, vai. Alguma curiosidade sobre o processo criativo? Eu acho que eu já contei bastante coisa aqui, não lembro assim, se tem uma curiosidade mais emblemática, mas uma coisa que eu fiz foi que eu não comentei com ninguém que eu estava escrevendo um livro. Então, foi uma surpresa geral, porque eu geralmente escrevia em horários que eu estava sozinha e a minha lousinha ficava debaixo da minha cama e eu não quis comentar com ninguém. Eu quis escrever um livro só, porque eu quis escrever, queria falar, eu vou escrever um livro, não queria que ninguém falasse nada, não queria que alguém falasse, mas é muito difícil lançar um livro, ou mas por que lançar? Eu não queria, eu mantive em segredo. E quando a Laranja Original aceitou, topou, foi uma surpresa. E para muita gente, inclusive pessoas da minha família, na semana do lançamento, eu divulguei o livro mais ou menos uns 15 dias, um pouquinho antes, talvez, o dia do lançamento do livro. Ninguém sabia do lançamento, ninguém sabia que eu tinha escrito um livro. Então foi uma surpresa, assim. Então, uma curiosidade. Não que isso queira dizer algo, mas já que a pergunta era uma curiosidade, o que eu lembre foi essa. Quem fez o projeto gráfico? Olha, o projeto gráfico de Firmina que eu gosto muito foi feito pelo Marcelo Girardi, que trabalha para a Laranja Original. E a capa, que eu também adoro, que é muito bonitinha, né? Vou até mostrar de novo. É bem Firmina, né? Ela foi feita pelo Marcos Garuti, que é um artista plástico, também já fez várias capas, que eu falei no comecinho do vídeo. E a Laranja, ela é uma editora que ela preza muito pelo design, ela tem um cuidado muito grande, os profissionais que trabalham com isso. Inclusive, vale a pena conhecer a revista da Laranja Original, que é uma revista de literatura e arte muito linda. Tem uma produção gráfica bonita, um projeto gráfico bonito, né? Vale a pena dar uma entrada no site para conhecer um pouquinho. Como foi o seu contato com a literatura? O meu contato com a literatura, o primeiro livro que eu li, eu não lembro o primeiro livro que eu li, acho. Mas, meu avô, ele nasceu em 1896. Então, ele foi um pai tardio e ele já era um senhor, né, quando eu era criança. Ele tinha uma biblioteca, porque na época que ele era um adulto já, não existia televisão, não tinha nada disso. Então ele tinha uma biblioteca. E eu vivia muito na biblioteca dele, porque eu ia lá de final de semana, os adultos ficavam conversando, eu subia e ficava lá na biblioteca. Então eu tive contato com muitos clássicos, tinham muitos livros, eles vendiam livros, tipo novelas, na banca. Então eu tenho até hoje algumas dessas edições.
Então lá eu tive contato com Euclides da Cunha, Machado de Assis, Miguel de Cervantes, Tolstói, enfim. Além disso, minha mãe é uma leitora voraz e o meu pai também. Então, pelo que eu me lembro, eu sempre tive contato com livros e autores. Não lembro assim, primeiro livro que eu li, mas lembro também de quando eu era criança de Monteiro Lobato. Lembro da revista Recreio, que era uma revistinha que tinha umas historinhas que minha mãe comprava também. Isso quando eu era criança. Quando eu era adolescente, os contatos mais marcantes talvez tenham sido Esperando Godot, de Beckett, que minha mãe fez eu ler. Ela falou, você tem que ler esse livro. Eu era bem novinha, achei que trouxe muita coisa boa pra mim. Porque, apesar de não ser um livro para uma adolescente, talvez, ele me despertou muitas coisas, assim. Então, é o que eu lembro, assim, de mais marcante. Qual o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira, apesar de ser uma pergunta difícil, eu já me questionei sobre isso várias vezes, então não vai ser difícil para eu responder. Eu amo alguns escritores que eu tenho como preferidos, tipo Jorge Amado, Érico Veríssimo. Gostei muito uma época do Milan Kundera, hoje ele já não é meu escritor de cabeceira. Mas um livro que eu coloco na minha cabeceira, que eu coloco em primeiro lugar, seria Lavoura Arcaica, do Radu Nassar. Eu acho genial. Qual é o seu calo literário? Meu calo literário, aquele livro que eu não consegui seguir adiante, foi Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu li grande parte mas não fui, viu? Não, ele me incomodou de alguma forma. Ele é um calo literário. Tive uma época, Ulisses, do Joyce, foi um calo literário, mas ele é o calo literário de muita gente. Mas eu fiquei, o Cervantes já tinha me deixado chateada, né? E o Joyce, no caso, eu quis ir mais adiante. Então eu li sobre muitos escritores que falavam sobre como ler Ulisses de Joyce. E insisti. Depois de 30 anos, 30 anos não, acho que menos, uns 15 anos, eu acho que eu consegui pegar um pouco da escrita dele. Não sei se eu peguei assim, como eu deveria, mas ele deixou de ser um calo literário, virou uma grande paixão, digamos assim. Qual é o livro que mais gosta de ter na estante? Os livros que eu mais gosto de ter na minha estante são literatura brasileira. Gosto muito da literatura russa, portuguesa, africana, mas eu gosto muito de ter os escritores brasileiros. Prezo muito a literatura brasileira. E também literatura brasileira contemporânea. Qual é o livro mais velho na sua estante? O livro mais velho da minha estante eu tenho vários, porque muitos livros, quando meu avô morreu, meu pai se desfez da biblioteca dele, então eu fui lá e falei não, porque ele lembrava muito a minha infância. Tenho vários livros. Outro dia eu abri um que estava até comido por trás. Eu tenho vários, mas vou lembrar de um que eu peguei outro dia, que é muito legal, porque ele tem um mapinha Os Sertões. Então, quando eu abri o livro, ele tinha um mapa que abria, assim, super antigo, já com fungo, né? Esse tipo de coisa. Acho que é o livro mais velho que eu tenho na minha estante. Qual é a sua mania literária? Uma mania literária, eu acho que seria grifar livros. E hoje eu não faço mais tanto isso, mas alguns livros sim, são bem grifados, bem anotados. Isso atrasa um pouquinho a leitura, né? Mas uma coisa que eu gosto muito é procurar palavras que eu não conheço em livros. E tem autores que são muito bons nisso, né? Como Guimarães Rosa, por exemplo. Uma coisa puxa a outra. Eu tenho vários autores para indicar. São tantos que talvez eu até esqueça alguns. Vou começar com o Leandro Leal,
que o Leandro também me indicou, então eu queria agradecer, que é uma honra para mim. A entrevista do Leandro tá aqui no canal, vale a pena ler. Eu conheci o Leandro com o livro Quem Vai Ficar com Morrissey, que é muito legal. E tem também agora o recém-lançado Olho Roxo, que ele também fez as ilustrações. Então vale a pena ver a entrevista dele no canal. Indico Alex Xavier com o livro Teatro da Rotina, que é um livro de contos bem bacana, você vai se divertir muito em alguns, outros são bem fortes. O livro Incabível, da Dani Rosolém, que é um livro de poemas que trata de distúrbio alimentar, mas de uma forma bem diferenciada. Tem Morri por Educação, da Nathalie Lourenço, que é muito bom. São contos também, é excepcional esse livro. Tem o Diante dos Meus Olhos, do Eduardo A. Almeida, que é um livro misterioso, trata de uma história de pai e filho, então tem a questão da geração, mas ele é meio fantástico, é um livro que te prende, ele tem um suspense, ele te prende do começo ao fim, meio fantástico. Tem o livro Dia que o Velho Voltou a Sonhar, do Felipe Souza Leão, que é um livro pequeno, meio com desenhos de cordel. Esse livro é muito bom, eu adoro, eu sou fã da escrita do Felipe. Tem o Fazedor de Velhos também, que eu gosto. São tantos livros que eu com medo de esquecer algum. Tem tantos, capaz depois eu posso pôr nos comentários, se eu for lembrando, né? Tem Cabeça de Santo, da Socorro Acioli. Maravilhoso esse livro. Enfim, eu prometo que eu vou lembrando certamente e vou colocando nos comentários, tá bom? E eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Quem quiser ler Firmina, pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Eu tenho um Instagram chamado Renata Pia Escritora. E também pelo site da Laranja Original. O livro tá lá. E é isso. Obrigada. Uau, interessante, né? Essa reflexão da autora sobre o desaparecimento das pessoas com a chegada da morte, né? E mais curioso é que no livro, e também aqui no Eu Que Fiz, ela comenta, né? Ela diz que as pessoas não morrem, elas desaparecem. É mais ou menos essa sensação mesmo, né, que a gente tem quando alguém parte desse plano, né? Bom, fica aí a reflexão sobre o desaparecimento das pessoas, seja em vida ou não. Gente, e a mania literária dela de procurar palavras que ela não conhece nos livros? Demais, né? Ler realmente é uma boa forma de aumentar o vocabulário. Bom, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links para acompanhar o trabalho da autora, para saber onde adquirir o livro e também os nomes dos livros e autores que ela citou no decorrer do episódio do Eu Que Fiz, tá bom? Então vamos embora para a leitura de um trechinho do livro Firmina, para você ficar com aquela curiosidade aguçada para adquirir o livro da Renata Pi. Bom, ela me mandou em PDF o livro, eu poderia ter colocado no Kindle, mas acabou que o costume do papel não me abandona e eu imprimi um trechinho para poder ler para vocês. Então vamos lá. Sair daqui para quê? Faço questão não. Já vi essa meninada crescer e correr o mundo, chegar aqui com cara de doutor. Pobrezinhos não sabem de nada. Só o tempo traz grandeza e tempo é coisa que eles não têm. Difícil até explicar. Como poderiam entender? Na minha terra me chamam de milagre. Somos todos, isso ninguém percebe. Milagre é a goiabeira ainda dar o mesmo fruto, com o mesmo sabor gostoso de quando eu era um moleque. Nunca enjoei. Vivo de cuidar dessa criançada e fazer goiabada. Não uso máquina e nada de firula. Faço na lenha, como sempre foi. Melhor goiabada da região. Vem até branquelo gringo atrás só porque ouviu falar. O povo me respeita, pede conselho. Dou não, vivi demais. Não seria certo aconselhar, acabaria com a ilusão desses pobres coitados. Eita, sabedoria que só a idade, né, a experiência traz para a vida das pessoas, né? Tem que acabar de ler esse livro.
Mas é uma narrativa muito interessante da Renata Pi sobre a vida, sobre a forma de enxergar as coisas. E espero que você também tenha ficado curioso aí para conhecer o trabalho dela. Bom, curtiu? Gostou desse episódio? Dá um like aqui para ajudar esse vídeo a ficar mais relevante, para que mais pessoas possam ver, né? Os algoritmos trabalham assim. É preciso ter o curtir ou um comentário para que mais pessoas tenham acesso ao vídeo, né? E aí quem tiver grupo no WhatsApp, grupo de amigos nas redes sociais, manda lá o link do Eu Que Fiz, convida as pessoas a conhecerem esse trabalho ligado à literatura, tá bom? Bom, a você que chegou aqui até o final do episódio, eu quero agradecer pela companhia. E se você quiser indicar algum autor ou autora, ou se você é um autor ou autora e quer apresentar aqui o seu livro, me manda um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com. Eu vou ter prazer em te responder e a gente conversa aí de como você pode participar, ou você me passa o contato do autor ou autora que você quer ver por aqui, tá bom? Então é isso, chegamos ao final do 5º episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz. E como eu sempre digo, só a arte salva. E como diz João Cabral de Melo Neto, mesmo sem querer fala em verso, quem fala a partir da emoção. Bom, até o próximo episódio, um beijo e tchau!